Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a resolução dos exercícios envolvendo o cálculo estequiométrico. Primeiro problema pede para a gente determinar a massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural de seus isótopos. Professor, como assim? Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente falar que há uma diferença entre número de massa e massa atômica. Número de massa é um valor inteiro. Por exemplo, o oxigênio 16. Esse 16 representa o número de massa desse oxigênio. O número de massa sempre vai ser, que nós representamos aqui como a letra A, sempre vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons, tá? Próton, no caso do oxigênio, sempre vai ser 8, tá? Porque o oxigênio, o elemento químico, ele é identificado pelo seu número atômico mais os nêutrons. No caso do 16, vai ser 8, cuja soma é 16. Só que existe um outro átomo de oxigênio que possui esse número de massa 17. Essa diferença é em razão de um aumento no número de prótons. Então, esse oxigênio tem, ao invés de 8 prótons, como é o caso do 16, ele vai ter 9 prótons. E o outro oxigênio, que a gente identificou aqui como 18, tem, no caso, 10 nêutrons, tá? Então, esse aumento no número de nêutrons produz, ou, né, acaba gerando para a gente elementos químicos iguais, ou seja, oxigênio, mas que possuem número de massa diferente. E isso nós chamamos de isótopos, são elementos que possuem o mesmo número atômico, mas possuem número de massa diferente, certo? Só que daí, quando nós formos calcular a chamada massa atômica, a massa atômica, na verdade, é um número que representa a soma de todos esses isótopos. Veja que o isótopo 16, ou seja, o oxigênio 16, ele aparece aqui em 99% na quantidade de oxigênio total. Então é ele que predomina. Por isso que normalmente a gente acaba falando que a massa atômica desse elemento é igual a 16. Na verdade, é o número atômico. Como a ocorrência dele é de 99%, então acaba que realmente ele predomina aí no cálculo da massa atômica. Mas como que é feita essa continha? Simples, vamos lá. Nós temos que somar esses, né, valores considerando a ocorrência em que eles aparecem na natureza. Então, cada um desses, né, desses isótopos tem um peso, tem uma proporção. Por isso que a gente fala em a massa atômica é a média ponderada desses elementos químicos. Então, vamos lá. Como que é essa continha? Então, eu vou chamar aqui, né, a massa atômica, eu vou chamar de Ma, só para a gente se organizar. E aí vamos começar. Veja, a massa 16 aparece em 99% dos casos. Então, 16 predomina. Basta a gente multiplicar 16 vezes 99, já vou colocar aqui sobre 100, tá? Essa aqui é a proporção desse 16, ele é 99, aparece 99%. O 17 aparece, cuidado, é 0,60%. Então, 0,6, não vou colocar o zero na frente porque não precisa, sobre 100. Veja que eu estou transformando a porcentagem, ó, escrevendo isso em forma de fração, porque vai ajudar a gente na hora de fazer os cálculos, tá bom? E aqui, novamente, ó, é 0,4%, então é 0,4 sobre 100. Nesse caso, é o hidrogênio 18, que aparece 0,4%. Tá bom? Bem, aí nós temos que fazer essa somatória, eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo, né? 16 vezes 99. Isso deu 1.584 sobre 100, não esquece, né? Multipliquei aqui. Esse sobre 100 vai ajudar a gente na hora de fazer a soma dessas frações. Mais 17 vezes 0,6 deu 10,2, continua aqui sobre 100. E por fim, nós temos 18 vezes 0,4, que dá 7,2, tá? Aqui mais 7,2. Nós vamos somar todos esses valores. Veja que são frações de mesmo denominador, então a gente simplesmente conserva o denominador, que é o 100, e faz a somatória desses valores, tá? Quando a gente faz essa somatória, vamos encontrar 16, 0,1,4, ou seja, 1.601,4. E isso dividido por 100, basta deslocar a vírgula duas casas e nós vamos chegar na chamada massa atômica, que engloba todos os isótopos do oxigênio. Então, a massa atômica do oxigênio ficou aqui perto de 16,014. Por isso que normalmente a gente aproxima para 16. E por que ficou muito próximo de 16? Porque o elemento químico, né, oxigênio 16, aparece em 99% das ocorrências na natureza. Logo, nosso gabarito, letra C, 16,014. Tudo bem, pessoal?
Até a próxima questão.